Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, do versículo 1 em diante. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o. Disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Acompanha comigo. Zaqueu era um publicano, responsável pela coleta de impostos em Jericó. Um publicano, para você ter uma ideia, era aquele que comprava de Roma o direito de cobrar impostos, pagava um valor para o império e explorava, extorquia o povo cobrando o valor que quisesse. Era injusto, desonesto, cruel e impiedoso. Esta era a fama dos cobradores de impostos. Aquele que se negasse a pagar podia ser preso, torturado e até morto. Sua família podia ser vendida para pagar a dívida. Por conta disso, um publicano era considerado traidor do seu povo ou traidor dos seus compatriotas, que como judeu se aliava a Roma para lucrar, para ficar rico. Era considerado pecador, impuro, de modo que não podia sequer entrar na sinagoga para cultuar. Eles eram responsáveis ou gerenciavam as grandes obras e construções do governo naquela época. Jericó era a passagem de Jesus, que estava indo da Galileia para Jerusalém realizar a última ceia. Vemos que quando Jesus passa por Jericó, ele trata do tema pureza e impureza. Pureza e impureza. Nós encontramos a passagem onde o cego Bartimeu foi curado. Bar significa filho de, ou filho da, no caso Timeu. Mas nós podemos dizer que a partir do momento que os olhos de Bartimeu foram abertos, ele se tornou filho da pureza, porque ele teve uma experiência espiritual com o próprio Jesus, e a sua vida foi toda transformada. Nós precisamos abrir os nossos olhos para aquilo que é espiritual, e não mais para aquilo que é carnal. Nós precisamos colocar os nossos olhos naquilo que agrada a Deus, e não naquilo que rouba a nossa fé e nos esfria espiritualmente.
Então aqui, o Bartimeu, que era filho de Timeu, ele se torna filho de Deus, porque lhe é apresentado o reino. Por outro lado, em Lucas capítulo 10, 32, nós encontramos também a parábola do bom samaritano, ou seja, do sacerdote e do levita, que socorre a vítima. Agora, qual o significado de Zaqueu? O nome é muito comum no Velho Testamento. Zacai significa puro, e Zahar significa limpo. Ele trazia no nome uma identidade que não tinha. Vou repetir, ele trazia no nome uma identidade que não tinha. Ele não era puro e ele não era limpo. Isso mostra a nossa condição diante de Deus. Quem é você? Porque do mesmo jeito que Zaqueu foi achado neste dia, Deus vai encontrar você também hoje. Você que está aqui e tem a sua história de vida, você que tem vivido uma realidade e não é aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, eu quero te falar que existe uma esperança, não qualquer esperança, mas algo que vem de Deus, e se trata de uma promessa, porque Ele quer te encontrar, Ele quer mudar a tua história. Tem muita gente que tenta viver sem Deus. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de uma experiência profunda e real com Ele. Tudo aquilo que acontece com você te leva para uma entrega, te leva para um conserto, te leva para uma mudança. Mas tem muita gente que é teimosa, quer continuar no sofrimento, porque não quer ceder para este Deus, não quer dar o braço a torcer. Ele é o nosso Criador, Ele sabe de todas as coisas, o que é melhor para mim e para você, o que é melhor para a sua igreja, para o seu povo. Somos família de Deus na terra, e Deus, Ele quer nos separar e colocar em nós uma marca que vai ser decisiva para aqueles que convivem conosco, para que eles conheçam o céu, porque a muitos é apresentado somente a religião, um Deus fabricado, rituais e liturgias que não aproximam ninguém de Deus, só afasta, porque contradiz tudo aquilo que a palavra ensina a respeito de um Deus único. Esta passagem fala que ele sobe num pé de sicômoro ou figueira brava para ver Jesus. Diz a palavra, e nós podemos traçar este paralelo, que ele ouviu falar de Jesus, e isso trouxe uma inquietação no coração dele. A minha vida foi transformada quando eu conheci, não a religião, mas Jesus, o Jesus que a religião não apresenta. A minha vida foi mudada quando eu tive a minha experiência pessoal com Ele, experiência que não acabou. Esta experiência é contínua. Nós temos lá atrás apenas uma arrancada, que no meu caso começou com com os meus 19, 20 anos, quando eu me reconciliei com Jesus. Foi aí que eu tive a minha experiência com Ele. Até então eu cria em Deus, eu frequentava a igreja, eu participava daquilo que a igreja
proporcionava departamentos e ministérios. Mas chega uma hora que Deus trata com você de forma pessoal, única, exclusiva, particular. Ele te chama para junto dele. Para poder dizer a você o que Ele tem preparado para a sua vida. Tudo começa quando você abre não somente os ouvidos, mas o seu coração. Tem muita gente dentro da igreja que só abre os ouvidos. A palavra, ela tem que passar pela sua mente, intelecto, razão, alma, mas ela tem que cair no seu coração, porque o teu coração é a terra que vai acolher a semente da palavra de Deus. E o teu coração tem que ser bom solo para agasalhar esta semente, para ela crescer, florescer e produzir muitos frutos. Eu permiti que isso acontecesse comigo, e por conta disso hoje vocês estão aqui. Por conta disso, em quase 30 anos de ministério, muitos entregaram as suas vidas a Jesus. Do nosso ministério nasceram cerca de 10 igrejas aproximadamente. Muitos pastores foram ordenados e consagrados. Muitos líderes, obreiros. Amados, este é o reino de Deus, onde nós não somos donos, somos servos, mordomos e dispenseiros fiéis. Estamos aqui para cumprir um propósito, e tudo o que você precisa fazer é baixar a guarda e dizer: eu quero, Senhor, te conhecer, conhecer um Deus que a religião não pode apresentar. Eu quero mais de ti. Deus, se mostra a mim. Lembra de Moisés? Deus, eu quero te ver. Deus disse: Moisés, você não pode me ver, homem nenhum pode, porque aquele que vê a minha glória não suporta, morre, não aguenta. E Deus permitiu que Moisés o visse pelas costas, ou seja, o que ele viu na verdade foi a glória de Deus. E a gente está aqui como igreja, mas a gente quer ser igreja sem ver a glória de Deus, a presença de Deus, a unção de Deus, o poder de Deus. Preste atenção, você tem que ser um crente insatisfeito neste critério. Você tem que ter sede e fome dele. Você tem que dizer: Deus, eu quero mais. Você tem que ter um apetite insaciável, porque Deus só vai se revelar àquele que assim o deseja. Não pode ser apenas cumprir uma obrigação, bate o cartão e vai embora. Não. O mais importante não é o que nós fazemos aqui, é o que nós fazemos fora daqui. Você precisa se trancar com ele. Vocês se lembram de Jacó? No Velho Testamento existia um fenômeno chamado teofania. Ou seja, nós cremos que em muitas passagens aquele anjo era o próprio Jesus. E Jacó, ele se agarrou ao anjo, e ele disse: eu não te solto enquanto não me abençoares. E a briga foi feia. Ele ficou ali atarracado com Jesus, com aquele anjo, e ele não queria soltar. Preste atenção, a bênção passa por você, e você não agarra, você não pega, você não segura. Ele usou toda a força que tinha, porque aquilo era decisivo para mudar a sua vida. Às vezes você está passando um momento decisivo para viver uma invertida.
Deus quer mudar anos de sofrimento, de dor, de tristeza, de lágrimas. É decisivo o momento que você está passando. Então você tem que se encontrar com Ele, como aconteceu com Jacó no val de Jaboque. Ali ele agarrou o anjo. O anjo precisou desconjuntar a sua articulação para que ele soltasse. Imagina a dor. Esse foi o preço da bênção. Ele arrastava a perna a vida inteira. O que aconteceu com você, ô Jacó, foi o dia que eu lutei com Deus. Foi o dia que Ele mudou o meu nome de Jacó, enganador, fraudador, usurpador, mentiroso, para Israel, povo de Deus. Ele vai mudar a tua identidade. Ele tinha agora uma marca na sua carne. Não deixa o diabo te marcar. Permita que Deus te marque. Deus quer tirar você dessa situação que você tem passado, mas Ele só pode te tirar depois que você aprendeu a lição. Você não pode bombar na lição. E tem gente que não entende isso. A sua realidade não muda. Ele fica andando em círculos. Lembra do povo hebreu que saiu lá do Egito? Ficou andando em círculos e não chegava no destino. Você não vai mais andar em círculos. Você precisa saber onde está, para onde vai e como é que vai fazer para chegar lá. Deixa o Espírito Santo conduzir você. Deixa Ele te levar pelo novo e vivo caminho. Então imagina só, Jacó ouviu falar de Jesus. Aquilo impactou sua vida, aquilo trouxe uma consternação dentro dele. Ele falou: eu tenho que ir lá, eu tenho que ver Jesus. E ele pensou: Jesus vai passar por aqui. Olha só, ele buscou uma alternativa, porque muitas vezes você não é abençoado, você não busca alternativas, você fica acomodado. Você tem que dizer: Deus, me dá uma estratégia. Deus, abre os meus olhos, me dá uma inspiração. O que é que eu tenho que fazer? Ele viu a multidão. Ele disse: eu sou de baixa estatura, eu preciso arrumar um lugar para eu subir. Aí ele encontra lá uma figueira brava, e sobe, e fica lá, esperando por horas. Valeu o preço ou não? Às vezes você diz: eu estou cansado, eu estou cansada, eu tenho vontade de desistir. Preste atenção, não vale a pena desistir. A Bíblia diz que Deus não tem prazer naqueles que desistem, naqueles que retrocedem. Confia, porque Ele vai fazer por você algo grandioso. O que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram, o que não desceu ao coração do homem, é o que Ele tem preparado para os céus, nesta vida e na vida vindoura. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Ele buscou alternativa, aí ele subiu lá no pé de sicômoro, de figueira brava, e ficou lá. Se fosse outro, ia dizer o quê? É muita gente, eu vou embora para minha casa. Eu não gosto de muvuca, eu não gosto de agitação, eu não vou conseguir chegar perto dele, eu sou baixinho. Preste atenção, o complexo de inferioridade não impediu Zaqueu de ter um encontro com Jesus.
O teu complexo de inferioridade não pode permitir que você tenha um encontro real com Jesus. O mundo pode te rotular, mas Jesus vai olhar para cima e vai te ver, vai te encontrar, vai te achar. Recebe nesta noite o favor de Deus para a sua vida. A casa de Zaqueu era rica. A Bíblia diz que ele era rico, que ele tinha dinheiro. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este homem chefe dos publicanos e era rico. Ele não precisava de nada. Tem gente que põe a sua confiança no dinheiro e acha que não precisa de nada. Dinheiro não é tudo. Existia um vazio no coração de Zaqueu. Quando ele ouviu falar de Jesus, algo dentro dele ardeu. Talvez ele não tivesse encontrado ainda respostas para esse clamor dentro dele, mas em breve ele iria desfrutar da maior experiência de toda a sua vida. Preste atenção, é isso que você tem que entender essa noite. Deus tem poder para te capacitar, habilitar e qualificar, para você viver uma outra realidade. Só que isso só vai acontecer quando você mudar na sua estrutura de orgulho, estrutura de mentira, estrutura de independência. Deus estava fazendo algo na vida dele que veio com um chamado. O chamado na vida de Zaqueu já tinha começado. O teu chamado já começou. Você está aqui no desenvolvimento do seu chamado. O mais importante não é como você começa, é como você termina. Diz a Bíblia que a boa obra que ele começou é fiel para completar na sua vida. Sua casa era rica, era próspera, não tinha ninguém doente lá, todos estavam com saúde. Ele não estava ali em cima daquela figueira buscando um milagre. Se alguém perguntar, Zaqueu, o que você está fazendo em cima desta árvore? Eu quero ver Jesus. Eu quero ver Jesus. Eu quero ver Jesus. Sabe por que você está aqui? Não é para prosperar financeiramente. Não frequente uma igreja só para prosperar financeiramente, para ganhar dinheiro, para enricar. O teu anseio tem que ser: eu quero ver Jesus. Eu quero ter um encontro real com Ele. Quando isso acontece, você vai dizer assim: pastor, dinheiro tem preço, as coisas de Deus têm valor. Aqui embaixo nós precisamos do dinheiro, porque vivemos num mundo capitalista. Mas a nossa maior necessidade é encontrar com Jesus. E Zaqueu estava sendo atraído meteoricamente na direção certa. Deus tinha um propósito. Aquela noite era a noite de Zaqueu. Esta noite é a tua noite. Aquela noite era a noite de Zaqueu. Esta é a tua noite. Entendeu, Adriana? Entendeu, Rose? Entendeu, Gabriel? Entendeu, Janaína? Entendeu, Ângelo? Diga: esta é a minha noite. Jesus vai olhar para mim e vai me ver. Ele teve uma alternativa.
uma estratégia, uma inspiração. Deixa Deus se mover na sua vida. Para com esses pensamentos doidos que você tem. Despluga um pouco. Tira o pino da tomada. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quanto mais você pensa no problema, pior as coisas ficam. Quando você mais pensa na luta, pior as coisas ficam. Quanto mais pensa na dificuldade, pior as coisas ficam. Você tem que pensar na resposta, na saída e na solução. Resposta, saída e solução. Resposta. Você tem que buscar em você. Deus me mostra uma saída, uma resposta, uma solução. Porque quando você dorme pensando em problema, você vai ter pesadelo com o problema e vai acordar com o problema, com a dificuldade, com a luta. Se liberta. Se liberta. Teve gente que ouviu que Jesus ia passar ali, nem saiu de casa. Teve gente que não se mexeu. Teve gente que o Espírito Santo tocou para estar no culto desta noite, mas não quiseram vir. Estão acomodados, estão acomodadas no seu argumento carnal, na sua desculpa. Preste atenção, crente vitorioso não apresenta desculpas. O Senhor é conosco para apresentarmos a Ele realizações. Que Deus pode fazer através de você é infinitamente maior do que aquilo que você pensa, deseja, quer, ora. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Talvez no coração de Zaqueu, o seu maior desejo fosse conhecer Jesus. Você sabia que tem muita gente que está na igreja há muitos anos, mas não conhece Jesus ainda? Por isso que não se firma. Ora tá, ora não tá, ora vou, ora não vou. Hoje está em pé, amanhã está se arrastando. Hoje está animado, amanhã está frustrado. Quem é você? Tenha no coração o desejo de conhecer Jesus. Eu acredito que isso foi um ponto determinante para Jesus se encontrar com Zaqueu. Se Zaqueu ficasse em casa, ele não ia ter este encontro célebre com Jesus. Quem fica em casa, que não vem na igreja, quem fica em casa, que não vai numa célula, não vai ter um encontro célebre com Jesus. Os outros vão ser abençoados, e a pessoa vai dizer: por que é que Deus não me abençoa? Porque você não tem esta disposição. Esse nosso tempo é o tempo da disposição. Você tem que estar disposto a buscar Deus de madrugada. Sabe por que você acorda às 3 horas e não dorme mais? Deus está dizendo: levanta para orar, eu quero falar contigo. Levanta, eu quero ter um encontro com você. Aí você pega celular, e quando olha, já são 5:30 da matina, sem sono e não dorme. Ou liga a TV, ou fica se virando na cama de um lado para o outro. Tenha disposição. Fala: Senhor, que o teu servo ouve. Me perguntaram: pastor,
Por que que a gente tem que orar de madrugada? Eu disse porque a fila é menor. Não é todo mundo que quer acordar e orar de madrugada. Jejue pelo menos uma vez por semana. Ore todos os dias. Leia a palavra todos os dias. Você precisa comer do pão da vida. Você precisa beber desta água. Jesus disse: aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Por que que você vai para o mundo? Por que que você vai buscar no mundo que o mundo não tem para te oferecer? Você vai buscar se saciar lá. Aí você entorpece a sua alma. São os vícios, prostituição, carnalidade, mundanismo. Tudo isso te anestesia por um tempo, mas depois, quando você cai em si, a tua consciência pesa e você se sente acusado. Como é bom andar com Deus e viver para Ele. É isso que estava pegando com Zaqueu. Zaqueu, ele sentia lá no seu íntimo que precisava mudar, mas ele não sabia como mudar, porque ele era publicano, cobrador de impostos, ele ganhava muito dinheiro, e dinheiro para ele era tudo. Mas a partir desse encontro, Jesus passa a ser tudo, e o dinheiro passa a ser um mero complemento. Dinheiro para você é tudo. Você sacrifica tudo, até troca Jesus por trabalho, por hora extra. Você negocia Jesus. Mas pastor, eu preciso. Tem gente que não precisa. Tem gente que se afasta por conta do trabalho, começou a trabalhar muito, esfria espiritualmente, daqui a pouco vira as costas para Jesus. Tem que pensar até que ponto vale a pena trabalhar como doido, não ver os filhos crescer, não desfrutar da vida, não passear, só ganhar dinheiro para pagar conta. Deus me livre. Às vezes, ter o suficiente é muito bom. Você dorme em paz. Tiago Brunet fala a respeito daqueles que desejam ser muito ricos. Fala: você não sabe o preço que a riqueza cobra de alguém. O amigo mais íntimo de um rico, sabe quem é? Seu contador e o seu advogado. Ele tem que contratar segurança para cuidar dos seus filhos. E quem disse que na hora do vamos ver, eles vão dar a própria vida para defender o filho de um estranho? Tem que ter carro à prova de bala, blindado. O preço é muito alto, a pessoa não dorme em paz. Olha o que o diabo faz. Ou a pessoa não dorme em paz porque não tem dinheiro, ou a pessoa não dorme em paz porque é muito pobre, está endividada, está pirando o cabeção. Aprenda a viver com o suficiente, porque quando você está desapegado, Deus te acrescenta, Ele te promove. Deus não pode muitas vezes abençoar aqueles que não sabem administrar a bênção, acabam se perdendo, desviam. Existia um anseio no coração de Zaqueu. Foi por isso que Jesus parou tudo. Imagina só, uma multidão passando com Jesus. Daqui a pouco Jesus passa debaixo da árvore e olha para cima, e vê lá um homem miudinho, sem atrativos,
O interessante é que ele chegou, olhou para cima e disse: Zaqueu. Ele conhecia o desconhecido. Não pense você que Deus não te conhece. Você não nasceu por acaso. Você não nasceu fruto da coincidência. Você nasceu porque aprove ao Senhor te gerar. A Bíblia fala a respeito de quando você era uma massa apenas, sem forma, no ventre da sua mãe. Ali já estava Deus preparando o teu nascimento. Ele te planejou antes da fundação do mundo. Ele te quis. É por isso que você nasceu. E tem gente que fala: por que eu nasci? É só sofrimento. Eu não suporto essa vida. É difícil demais. Chega uma hora que a gente precisa se render. Eu quero que você faça isso nessa noite. Hoje a nossa oração vai ser assim: eu me rendo. Eu me rendo. Deus, eu não quero mais lutar contigo. Eu não quero mais medir forças contigo. Deus, eu quero abrir meu coração de verdade. Deus, eu quero me entregar de espírito, alma e corpo, como nunca aconteceu até hoje. Deus, eu quero que o Senhor controle minha vida, que o Senhor me dirija pelo seu Espírito. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. refrão. Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Imagina só, eu fico pensando, eu viajo, gente, na história, aquela multidão com Jesus. Aí Jesus para ali debaixo daquele pé de sicômoro, de figueira brava, e olha para cima e diz: eu conheço você. Imagina só, ele não acreditou. Você imagina o presidente da república chegar para você e te chamar pelo seu nome. Você vai dizer: que é isso? O presidente me conhece? Hoje eu vou para a tua casa, nós vamos jantar juntos. Por isso que a casa tem que estar sempre arrumada, limpa, organizada. Você imagina Zaqueu dizendo assim: meu Deus, minha mulher vai ficar louca, Jesus, espera aí, eu vou ligar para ela. Aí ele liga, não atende. Ele tenta no WhatsApp e a mulher não atende. Ele fala: Jesus, não dá para ir agora, minha casa está toda bagunçada, minha mulher vai me matar se eu chegar lá contigo. Esse é Jesus de Nazaré. Fala: meu Deus. Sabe o que significa isso? A gente tem que estar sempre preparado para receber Jesus. Eu estive conversando com uma irmã, eu disse: irmã, Deus tem uma palavra para você. Deus, Ele não trabalha num lugar sujo, porco, imundo. Nós tiramos da casa dessa irmã quase uma caçamba de coisa podre, suja, estragada. Irmãos, era um peso quando você entrava, porque a pessoa acostuma.
acostuma com quebrado. Quanta coisa quebrada tem na sua casa para consertar e já faz tempo. Acostuma com quebrado, com arrebentado, com rachado, com trincado, com desbotado, com aquilo sem elástico. Teve uma irmã na igreja uma vez, fui dar um abraço nela, bati nas costas, eu disse: irmã, misericórdia, que tumor é esse? Ela falou: não é, pastor, é meu sutiã, eu dei um nó nele, que estava meio sem elástico. Um caroço nas costas dela, eu assustei, falei: Jesus, ela deu um nó. A gente costuma colocar esparadrapo no óculos quebrado, tentou colar com super bonder, não é? O dente cai, a pessoa tenta colar com cola instantânea, faz aquela lambança, quase cola a boca inteira. A gente sempre quer dar um jeitinho. A nossa vida tem que estar em ordem. Quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, nós vamos subir. Se Ele nos chamar hoje, nós estamos preparados. Imagina então, aí Ele diz para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Tomar um café é uma coisa, não é? Ele ia dormir na casa de Zaqueu. Imagina, o presidente fala: quero dormir na sua casa hoje. Você vai dizer o que para ele? Fala: meu Deus do céu, dorme na minha cama então. Vamos trocar lençol, vamos trocar fronha, vamos dar um cobertor cheiroso para ele. Imagina, Jesus diz: Zaqueu, vou dormir na sua casa. É muita honra, não é, gente? E Ele honrou a pessoa que menos merecia ser honrado. As pessoas carnais não entendiam isso. Ele vai para a casa de um pecador, mas em breve esse pecador ia se converter, a sua vida ia ser impactada. Depois desse encontro, ele nunca mais seria o mesmo. E é interessante que diz assim: e apressando-se, quer dizer, Zaqueu desceu logo da árvore, desceu e recebeu com júbilo. Tem uma tradução que diz assim: e o abraçou gostoso. Você imagina isso? Ele desceu depressa da árvore e abraçou Jesus gostoso. Foi aí que Jesus parou tudo, olhou para ele e leu o seu coração. É engraçado que Jesus se ofereceu. Sabe o que mostra isso? A graça de Deus. Ele está se oferecendo. Desde a sua morte e ressurreição da cruz, Ele oferece a sua graça. Mas não são todos que querem a sua graça. É a Bárbara ali? Oi, querida, é minha sobrinha. Outro dia me disseram: você viu a Bárbara no domingo? Eu disse: não, todo mundo fica de máscara. Minha sobrinha querida, filha da Laine. Beijo. Ele se oferece, gente. Você consegue entender isso? Que não foi você que entregou a vida para Ele, Ele que entregou a dele para você. Ele se ofereceu primeiro. Ele nos amou ainda quando estávamos no charco, no lamaçal e no lodo de pecado. Ele nos amou primeiro. E Ele se ofereceu para entrar na vida de Zaqueu. Então esta mensagem é dirigida para a igreja. A mensagem central é que Jesus quer entrar na sua vida. Jesus quer a oportunidade de mudar a sua história.
Ele quer te apresentar o reino do Pai. Porque o que nós conhecemos aqui embaixo é injustiça, é perseguição, é dor, sofrimento, ameaça, exploração. Jesus quer te apresentar o reino de Deus. Enquanto o povo murmurava lá fora, Zaqueu fazia uma revisão da sua vida, jantando com Jesus. Você consegue imaginar isso? Ele fazendo uma revisão da sua vida, debaixo da graça e do amor de Deus, porque ele não merecia nada, e agora ele está tendo o privilégio de receber na casa dele o Deus encarnado, o Emanuel, o Filho de Deus. Naquele momento ele começava a sofrer mudanças e transformações profundas. Ele foi espiritualmente impactado a ponto de abrir sua boca e dizer assim: Jesus, eu quero fazer algo diferente. Você está disposto a fazer algo diferente, algo que você não tentou ainda? Tem muita gente que fica maiando em ferro frio, já tentou, não deu certo, continua tentando a mesma coisa. É tempo de inovar, amados. Então ele disse para Jesus o seguinte: eu quero fazer algo diferente, eu vou dar. Até então ele tinha tirado, ele tinha explorado, ele tinha extorquido, ele tinha roubado o povo, mas agora ele diz assim: eu quero dar, eu quero devolver, eu quero restituir. Se eu prejudiquei alguém, o dinheiro já não era mais tão importante para ele. Agora o importante para ele era Jesus. Ele recebeu a sua libertação, porque o dinheiro, diz a Bíblia, é um Deus. Muitos idolatram este Deus. A Bíblia diz que você não pode servir a dois senhores, ou há de agradar um e desagradar o outro. Fala do dinheiro. E é interessante que naquele momento ele foi liberto daquela ganância, daquela cobiça, daquela prisão. Sabe quando Deus vai dar dinheiro para você? Quando você for desapegado. Não significa que você não vai ser um bom administrador, mas quando você deixar de ser escravo do dinheiro. Tem gente que conquista tanto, morre e deixa tudo aqui. A palavra diz que Jesus falou: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Sabe o que ele está dizendo? Zaqueu estava perdido. Você estava perdido, Zaqueu. E eu vim com esse propósito. Eu vim te salvar. Eu vim te libertar. Eu vim trazer cura para a sua vida. E olha só que interessante. Ele foi encontrado, Jesus devolve para ele o direito da herança de Deus, restituindo a sua linhagem e descendência, quando diz assim: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Ele devolve, ele restitui o direito à herança de Deus, a sua linhagem, a sua descendência. Vamos ficar de pé. Eu quero que você curva a sua cabeça.
Feche os seus olhos. É você e ele agora. Fala com ele. Quem é Zaqueu? Como é que está a sua vida? Aí você vai dizer: Deus, hoje eu quero me entregar. Ah, mas eu já fiz confissão de fé, eu já me batizei nas águas. Eu quero me entregar. Eu quero me libertar de tudo aquilo que me separa de Ti. Muitas vezes é a religiosidade. Você acha que já chegou lá. Você não chegou ainda. Eu acredito que hoje você deve estar começando o novo tempo profético na sua vida. Se entrega. Fala com Ele. Deus, eu acho que eu conheci a letra. A Tua palavra diz que a letra mata, mas o Espírito Santo vivifica. Deus, aqui quem está falando é um pecador. Me perdoa porque eu minto, engano, finjo, omito, traio. Me perdoa. Me perdoa porque a minha vida é enganosa, porque o meu coração é enganoso. Me perdoa. Deixa Deus te tratar. Se fosse você naquele jantar, o que você diria para Jesus? Jesus, eu sou um pecador, cobrador de impostos, um publicano, só sabe por acaso quem eu sou. Mas eu quero dizer que eu não quero mais roubar ninguém, defraudar ninguém, prejudicar ninguém. Eu vou restituir de forma quadruplicada. Aí Jesus disse: entrou salvação aqui hoje.